capítulo de número 9, versículo de número 53. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 53. Aleluia. Vou ler a partir do versículo de número 51 ao 53. Amém, irmãs? Amém. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram o terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e atacou, e ao chegar próximo da porta da torre, para lhe atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho que atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. No mesmo momento, ele chamou seu escudeiro, ele ordenou: toma a tua espada e mata-me, para que não se divulgue. Diga comigo: para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Se assente dando glória a Deus. É com muita alegria no meu coração que rendo a Cristo Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu coração celebra em Deus a oportunidade de estar reunida juntamente com todas vocês, adorando, celebrando e servindo ao Senhor. Os meus olhos contemplam mais uma promessa se cumprindo na minha vida. Promessa esta, irmã Ivonete, que eu recebi em um culto de jovens, com 10 jovens, numa congregação nas regiões do Rio Araguari, localizada ali no distrito, hoje na cidade de Cotias do Araguari, nas margens do Rio Amazonas, onde eu tinha meus 17 anos, completando os meus 18 anos, em um culto numa igreja ribeirinha, porque sou amapaense, então eu me identifico muito com vocês. Gosto do rio, gosto de peixe, e o cupuaçu é a minha fruta preferida. Matei saudade da minha terrinha, e se eu pudesse, eu levaria bastante polpa de cupuaçu para casa, para mim matar a saudade da terrinha e também lembrar com muito carinho de vocês. Então eu estou em casa, 15 anos morando em São Paulo, mas foram 25 anos conhecendo esse calor de vocês. Meu coração se alegra em Deus, porque um dia me disse o Senhor nas margens do Rio Amazonas, para te saber que eu falo contigo e te chamo pelo teu nome. Assim tu serás conhecida por onde tu andares. O teu nome é Michele Tito. E assim te diz o Senhor: chegará um dia que nunca mais tu voltarás a beber as águas do Rio Amazonas, e nunca mais verás estas florestas de árvore, porque assim te diz o Senhor: Ele te arrancará da tua parentela, te levará para um povo que tu não conheces, te erguerá como profeta para esta nação. A primeira vez que eu me vi pregando na capital de São Paulo, precisamente dentro da cidade de Diadema, quando eu vi aqueles prédios e prédios e prédios e mais prédios, em milésimo de segundos o Senhor me levou para a margem daquele rio, e como se fosse hoje eu ouvi a voz daquele pregador:
dizendo: e nunca mais tu verás estas florestas de grama. Eu quero te dizer, minha irmã, não há nada impossível para Deus. Não há nada estranho para Ele. Ele é fiel em todas as suas palavras. E eu estou aqui vivendo este cumprimento de promessa. E a Ele eu quero render honra, glória e todo louvor. Quero deixar também minha gratidão a Deus pela vida dos seus servos, ao pastor Nelson, a irmã Ivonete, que estão na liderança e na coordenação deste trabalho na frente. Deus abençoe, irmã Ivonete. Eu me identifiquei muito com a senhora. E eu senti no meu coração. Número 8, em Juízes. Através de uma atitude fútil, medíocre, através de uma atitude distante da vontade de Deus, Gideão, com o ouro, com a prata e com as pedras preciosas que ele havia conquistado em suas batalhas, a recompensa dos seus despojos, ele encerra seu ministério, construindo para si um éfode de ouro e de pedras preciosas. O porém que esse éfode, esse colete sacerdotal, foi erguido no meio da cidade e deixado como monumento de memória de Gideão. Diga comigo: memória de Gideão. O porém, um objeto de memória, se tornou um objeto de idolatria. E o povo passou a adorar aquele éfode de ouro. Olha aqui para mim, eu já aplico a palavra. A cada mulher que está aqui e que vive estações como o de Gideão: não sou capaz, eu não posso, sou menor na casa. Deus te encontrou e me encontrou, mesmo não tendo capacidade, mesmo se sentindo improvável. Nós que pedimos testes ao Senhor para recebermos uma confirmação se Deus mesmo está nos chamando. Então nós colocamos Deus à prova. Ora nós queremos um novelo molhado, ora queremos um novelo seco. E não importa quantos testes venhamos pedir ao Senhor, Ele vai provar. Não para responder o nosso medo, mas para mostrar que Ele é Deus e é conosco. A jornada de Gideão é linda, uma jornada de dependência, uma jornada de busca. Tanto que uma das visões que um dos homens tem sobre ele é que ele é comparado a um pequeno pão de cevada que caiu do céu. Uma providência divina no seu chamado, e que rolou, bateu no acampamento dos medianitas, dos amonitas, e destruiu todo o acampamento. Isso fala da estrutura humana, sensível, emocional e dependente de Gideão. Ora, o pão de cevada era o pão dos pobres. A cevada era o grão dos menos favoráveis dentro de uma sociedade. Mas o Senhor revela a nós que Deus ele não precisa de grãos que sejam amados ou aprovados por homens. Simplesmente o pão de cevada nas mãos de Deus tem o poder de fazer um acampamento inteiro cair por terra. E eu sei que nesta manhã Deus conta com pães de cevada. Mulheres anônimas, mulheres de famílias humildes, mulheres de cidades pequenas, mulheres que talvez olham para si e digam: eu não posso, eu não tenho, e vivem com seus conflitos internos. Mas o que é um pão de cevada nas mãos de Deus, senão uma ferramenta para destruir inimigos furiosos? Ele construiu esse éfode de ouro, e através desse éfode de ouro a nação volta para aquilo que Deus havia usado Gideão para os livrar. Eles passam a adorar, e agora a idolatria é instalada, porque simplesmente ele decide fazer um memorial em seu nome, e não em nome de Deus. Olha aqui para mim. Do que
adianta? O que adianta ser um instrumento tão grande na mão de Deus e encerrar sua carreira criando coisas em seu próprio nome? Aleluia. Deixando os memoriais para a sua própria lembrança. Mas diz o Senhor: o memorial do homem é vapor que se desfaz. O memorial do homem desaparece. O melhor da vida não é o começo de todas as coisas, mas é o fim dela. Eu sou a primeira a levantar as minhas mãos e dizer: ainda que esqueçam quem eu sou, lembre do memorial que eu deixei. Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso, e a sua palavra dura para sempre. Porque o maior memorial que podemos deixar é aquele que exalta Deus no começo, no meio e no fim da nossa história. Assim se encerra a história de Gideão. A história terminou de forma triste, a história terminou de forma lamentável. Gideão teve 70 filhos com suas esposas e outros com suas concubinas. O capítulo 9 abre-se um novo cenário de uma outra descendência que parte de Gideão. Olha o que diz o texto da epígrafe da Bíblia Sagrada, King James: a história do filho de Gideão. Olha aqui, minha irmã. Nem sempre vocês, como mães, terão a decisão sobre os destinos dos seus filhos. Porque a história do filho de Gideão não começou como a história do pai. Se a história de Gideão terminou mal, a do filho começou terrivelmente pior. O capítulo que nós lemos, Abimeleque, ele não é levado à rei de Siquém por uma decisão nacional, e muito menos por uma escolha divina. Não. Ele simplesmente foi até o povo com uma boa conversa, com um bom carisma, com uma boa postura, e disse: se eu sou da família de vocês, eu sou também filho de Gideão, eu sou sangue do sangue de vocês, eu sou da carne de vocês. O que é melhor para vocês? Esperar ver de 70 ou me erguer como rei agora? Lembrando que eu sou da família também. Olha aqui para mim. A nação então escolhe. O que é que a nação escolhe? Seja rei tu sobre nós. Só que este ser rei tu sobre nós trouxe consequência para 70. Disse consequência para 70. Porque se Abimeleque tem que passar na frente de 70, os 70 têm que sumir da história. E como os 70 vão sumir da história? A Bíblia nos narra que Abimeleque, filho de Gideão, pegou 70 peças de prata da casa do Deus Baal e contratou homens levianos, homens violentos, homens perigosos, homens sem caráter, e tomando-lhe a mão sobre seus 70 irmãos, foram mortos em cima de uma pedra. Mas o Senhor já me libera uma palavra e eu entrego aqui. Deus sabe como chegamos em certos lugares. E quem chegou passando na frente de todo mundo, matando 70, matando 10, matando 20, sem se importar com a vida, com o sangue, com a espiritualidade, com o emocional, diz o Senhor: eu sei para quem quer domínio sem ser chamado por Deus. Ele passa na frente. Só que desses um escapa. Diga comigo: um escapa. Um escapa. E o nome dele é Jotão. O nome Jotão para mim é um nome maravilhoso.
Deus significa Deus é perfeito. Deus é perfeito. Glória a O seu nome Deus. Jotão significa Deus é íntegro. E eu digo que o seu nome carrega uma mensagem para aquela nação. Porque Abimeleque é imoral. Abimeleque é sem escrúpulo. Abimeleque não teve pena dos seus irmãos. Abimeleque não teve dó dos seus irmãos. Abimeleque não teve misericórdia nem compaixão. O homem falha, o homem cai, o homem peca, o homem provoca escândalo. Mas quando eu tiro os olhos do homem, do mortal, e coloco os olhos no imortal, ele é santo, ele é perfeito, ele é íntegro, ele é lindo, ele é grande. Olha o que diz o Senhor: tira os olhos do mortal, porque o mortal falha, o mortal peca, o mortal erra, mas o imortal é perfeito. Meu Deus. Glorificado aleluia. O imortal é perfeito. Ele é Deus perfeito. Olha aqui para mim. A nossa chamada, a nossa vocação, os nossos medos, as nossas crises não são vencidas pelo mortal, são vencidas no imortal, porque Ele é perfeito. Dá para você levantar as suas mãos no céu e dizer: o meu Deus é perfeito. O que Ele faz é perfeito. Como Ele age é perfeito. Como Ele se move é perfeito. Eu sou filha de um Deus perfeito. A Bíblia diz que Jotão escapa. E ele escapou dos propósitos. Primeiro, para dizer: Deus viu a covardia. Deus não ficou cego diante do assassinato de 70 inocentes. E eu digo algo que Deus tem bradado no meu coração, e eu falo aqui para consolar outros corações. O justo, o inocente, não ficará sem uma testemunha. Aleluia. Pode se demorar 10 anos, 5 anos, mas o justo e o santo não ficará sem testemunha. Porque para a testemunha da covardia contra 70, Deus levantou a voz de Jotão. Para a testemunha da morte de Urias, Deus levantou Natã. Para a testemunha da covardia da esposa de Potifar. Porque quem foi que viu, quem assistiu José recebendo livramento das mãos de uma mulher adúltera? Quem viu ele deixando a capa, mas saindo ileso? Ninguém viu, mas Deus viu. E Deus tirou o sono do rei. Glória a Deus. Aleluia. Quem viu Davi escrevendo a carta para resolver o seu problema? Põe Urias na frente, que a primeira lança acerte o seu coração. Quem leu Davi? Quem leu Joabe? Mas o espírito da profecia lê o que os homens leem escondido. Vai Deus, tira o sono de Natã e diz: vai até Davi, confronta o seu pecado, porque eu vi o assassinato de Urias. Está chegando para algumas mulheres justiça divina. Ai, palavras. Está chegando para algumas mulheres resposta. E diga a Deus: não fale, eu vou falar por você. Eu estou lendo as cartas que estão saindo contra o seu nome, contra o seu caráter, contra a sua família, contra os seus filhos. Eu sei a tua postura, e diz o Senhor: assim como eu fiz a terra clamar pelo sangue de Abel, eu uso quem eu quero
justiça. Ele vai calar línguas. A língua ferina vai ser destruída. A mente diabólica, as acusações, as calúnias. Porque se ele quiser, ele levantará um profeta para dizer: eu vi a covardia. Segure na mão dessa mulher. E diga para ela: nesta manhã, Deus trouxe um Jordão para cima de Gerizim. E a palavra de Deus é: eu vi o que você não viu, eu li o que recebeu, eu assisti as reuniões e recebi essa palavra. Você não sairá como culpada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou falando de algo que eu sinto na carne. Eu sei o que é ser tratada como culpada quando você não falou nada, não disse nada, não se misturou e se afastou. Mas eu digo o que o Espírito Santo diz: a unção será a maior testemunha. A unção será a maior testemunha. Você vai passar, a unção vai passar. Você vai caminhar, a unção vai caminhar. Você vai correr, a unção vai correr. Eles querem ou não, a unção será tua justificativa. Segure na mão dessa mulher para cima, vai. E diga: hoje você vai sair daqui pavimentando estradas de unção. A unção vai cantar você, a unção vai estar nos erros, a unção vai estar na liderança, a unção vai estar na profecia, a unção vai estar na pregação. Eles querem ou não, eles vão ter que assistir, porque a unção vai falar por você. Recebe unção, 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 unção. No público, receba unção, 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 unção. Receba um banho de unção, revestimento de unção, capacidade de unção, inteligência de unção, profecia de unção, mensagens de unção. Recebam da unção do Espírito Santo de Deus. Eu vou me calar por alguns segundos e eu volto a pregar. Tenha liberdade para adorar a Deus Pai. As árvores do bosque foram buscar o rei para si. As versões internacionais dizem assim: certa vez, as pequenas árvores do bosque foram aclamar o rei para si. E a primeira a receber o convite para reinar sobre as demais árvores foi a oliveira. E olha o que respondeu a oliveira: ó oliveira, vem tu e reina sobre nós. A oliveira declinou, alegando. Olha a oliveira dizendo não. Olha a oliveira. Olha a postura da oliveira. Ela declinou. Não vou não. Coisa de oliveira. Deus deu tanto azeite, mas ela escolhe para quem derramar, né, querida? Olha a humildade da oliveira. Olha a falsa humildade. Declinou. E eu vou deixar o meu azeite, no qual eu honro os deuses e os homens, a fim de me colocar em cima de vocês. Ele levanta com o propósito de servir.
Esse chamado não é seu, ele é de Deus. Esse ministério não é teu, ele é de Deus. Essa mensagem não é tua, ele é de Deus. Então não retenha, mas derrama. Olhe para esta irmã e seja profetiza e diga: não retenha o que é de Deus. Derrama, derrama, derrama. Vai chorando, mas não retenha. Vai ferida, mas não retenha. Vai sangrando, mas não retenha. Porque você vai cansada, mas vai voltar renovada. Você vai doente, mas vai voltar curada. Porque Deus não deixa nada devendo a ninguém. Tudo bem? Vocês não querem? Olha o espinheiro. Porque todo espinheiro é oferecido, gente. E ele faz promessas que nunca irá cumprir. E ele disse: eu quero ser rei. Vocês me querem? Olha as árvores. Queremos, mas tem um porém. Qual é a proposta? Se eu não der sombra para vocês, que saia fogo de mim e consuma vocês. Eu disse isso e vou repetir aqui. Irmãos de situação, liderança, cuidado com a carência espiritual. Que carência é essa? A carência de que os eventos precisam acontecer e a gente não ora pedindo a Deus quem deve vir. Porque na escolha da nossa pressa e da nossa carnalidade, deixamos de convidar alguém anônimo, frutífero, para colocar um conhecido que já virou espinheiro há muito. Que está passando por onde passa, deixando problema no hotel para pastor, deixando problema para a liderança, deixando problema para pastores presidentes. Eu sei do que eu estou falando, porque eu estou ouvindo muito. Pregadores e pregadoras passando, deixando frustração no coração de liderança. Pregadores passando e deixando frustração no coração de pastores. Até mesmo mensagens pregadas de forma errada. E pastor tem que ter 3 cultos de ensino para corrigir o erro teológico e a heresia deixada. Olha aqui, diz o Senhor, há um lugar que a carência espiritual é derrotada. Presença de Deus, espera no tempo, porque na hora certa ele arranca o espinheiro e te apresenta uma árvore frutífera. E eu levanto essa profecia, e quem sabe já está aqui, e eu vou levantar a boca, e quem sabe a próxima pregadora não será de outro estado, será daqui mesmo, de Rondônia, Vilhena, de Paraná. Levanta-te, 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 levanta-te. Feche suas carências espirituais. Achar que todo mundo que abre a boca e diz assim: o Senhor é profeta. Feche suas carências espirituais. De achar que todo mundo que carrega uma Bíblia debaixo do braço e tem cara de crente é, na verdade, uma árvore produtiva. Não, porque espinheiro fala bem, mas oculta o seu mau coração. E eu vim debaixo da autoridade do Espírito denunciar os espinheiros. E diz assim o Senhor: não será o teu fogo que irá destruir vidas, será o fogo de Deus que vai te destruir. Olha aqui para mim. Assume sua posição. E ontem eu perguntei ao Espírito Santo e eu caminho para encerrar. E a minha pergunta foi: Deus, a oliveira não se levantou, a figueira não se levantou, a videira também não se levantou por elas. Então o espinheiro se levantou. Eu falei, ontem conversando com o Espírito Santo na minha cama, eu falei: a oliveira não quis, a figueira também não quis, e a videira também não quis, mas o espinheiro que disse: Senhor, até quando a tua igreja vai sofrer na mão de um espinheiro? Aí o Senhor me trouxe um texto. Abra sua Bíblia comigo.
capítulo de número 5, versículo de número 24. Se não colocar, eu vou ler. Davi está perdido no meio de um caos. E o que Abimeleque está fazendo em Juízes, no capítulo de número 9, é um caos. Caos de matança, caos de violência, caos de destruição. Por onde ele passa, ele ateia fogo e ele semeia sal. Ele ateia fogo para destruir os povos. Ele joga sal para amaldiçoar a terra, porque semear sal era uma estratégia de guerra de homens que também entendiam um pouco de feitiçaria. Abimeleque não está apenas subindo com a terra, ele está dizendo que a próxima geração que passar por ali não vai gerar, não vai crescer, não vai plantar, não vai produzir. Então quando ele sai de cidade em cidade, ele carrega a lenha nos seus ombros e ele carrega sal. Satanás carrega a lenha para destruir você, destruir sua família, destruir os seus filhos, mas não satisfeito com isso, ele carrega também sal, te deixar estéril emocionalmente, te deixar estéril espiritualmente e te deixar estéril pessoalmente. Mas em 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 24, eu digo que o Espírito Santo disse: quando a oliveira não quiser, quando a videira não quiser, e quando a figueira não quiser, Davi está perdido numa batalha, confuso, porque os filisteus estão vindo contra ele. Dessa vez Davi não sabe por onde eles vêm, ele não tem noção por onde eles estão caminhando. Davi faz uma oração e Deus responde assim: e há de ser que ouvindo do estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então tu te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti ferirá o arraial dos filisteus. Diga comigo: Deus visitou o seu povo. E eu profetizo dizendo: quando a oliveira não quiser ir, quando a figueira não quiser ir, quando a oliveira não quiser ir, Deus visitará as amoreiras. E o Senhor diz: o som da marcha não vem embaixo, mas vem sobre as amoreiras. E diz o Senhor: não é um som quieto, é um som de marcha. E eu peço às irmãs a ficarem de pé. E camanchora, eu vou pedir a baterista um toque de marcha, batida de marcha. E eu profetizo conforme o Espírito Santo me diz. Quem se acha tão suficiente ao ponto de dizer: não dou o que eu tenho, não tem problema, vem um som de marcha nessa manhã, na copa das amoreiras. Isso, som de marcha. Marcha, vai, marcha, marcha, marcha. Isso é emoção? Não. Isso aqui é a palavra profética em ação. Marcha, vai, marcha. Porque diz o Senhor: sobre nós vem o som de autoridade. Abimeleque vai cair. Isso, marcha, sabe essa? Sabe o som? Marcha, 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 marcha com a enfermidade, marcha com a saúde manifesta, marcha, porque ele vem marchando por cima da copa das amoreiras. E quando as amoreiras marcham, Deus marcha com elas, Deus se movimenta com elas, Deus anda com elas. Receba glória, 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 glória. Vem som, vem som, vem som, vem som, sobre a copa das amoreiras, sobre a copa das amoreiras. Glória, glória, glória. Vocês serão cheias, 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 cheias agora. Enche.
Diz o Senhor: o espinheiro vai morrer dentro da tua torre. O espinheiro vai morrer debaixo da tua janela. Ele nem vai passar na porta. Ele não vai ganhar fogo. Ele não vai ser ameaçado. O espinheiro está parando diante do teu comandante. Só as irmãs glorificando. Se cale o silêncio. Se cale os instrumentos. Olha para mim. Deus levantou uma amoreira em Tebes, porque lá vem Abimeleque com tronco, com lenha, com saco de sal. E o nome Tebes no hebraico significa brilho, resplendor, com pisco. Satanás vem com lenha para apagar o brilho. Satanás vem com sal para apagar o brilho. Mas eu digo a ti, você não vai perder o brilho. Nessa torre tem uma amoreira. E ela não tem muito. Ela só tem desde uma pedra. A Bíblia diz que ela subiu para a torre. O inimigo está lá embaixo. Ela está assistindo tudo. Mas diz o texto que no meio de Tebes havia uma torre forte. E a Bíblia diz: o nome do Senhor é a nossa torre forte. Ela sobe para a torre. Ela se posiciona. E ela não tem muito. Ela só tem uma pedra de moinho. E não é uma pedra grande. Segundo o dicionário Wycliffe, é uma pedra que mede entre 35 a 45 centímetros. Deus está dizendo a mulheres aqui: você vai lutar com algo que já conhece. O inimigo está lá embaixo. Imagine a cena. Ele já vem por onde vem, ateando fogo. Matou 1.000 homens e mulheres queimados em Siquém. E ele está lá embaixo, agindo com a mesma violência e com a mesma estratégia. Mas ela sobe. E a Bíblia diz que ela lançou. E a pedra rachou o crânio. Eu imagino o sangue escorrendo, pastor Alex. E ele dando uma limpada no sangue assim. O quê? Uma mulher conseguiu o que ninguém conseguiu? Me abateu? Ô escudeiro, tira a tua espada e me mata, para que não se divulgue. Eu não sei quantos 1000 anos se passaram, mas eu estou dizendo que uma mulher com uma pedra de moinho parou o espinheiro violento, rachou-lhe o crânio. Mas ela não foi a única, porque dentro da Bíblia Sagrada, algo que me chama a atenção é que outras mulheres foram usadas por Deus para rachar crânios de inimigo. Em Juízes capítulo de número 4, Jael enfincou uma estaca no crânio de Císera. Em Abel Bet-Maaca, segundo Samuel, a mulher sábia se levantou sobre a torre forte, sobre os seus muros, e se ajuntou com o povo. Seba, o inimigo escondido dentro da cidade. O que é que isso está acontecendo? É que você entrou aqui, entrou, fique quieto, não precisa destruir nada. Eu vou me levantar com o meu povo. Toma.
levantou e, com a oração e jejum do povo, colocou a cabeça de Amã na forca. Isso aponta para uma profecia: do teu ventre nascerá um que tem poder de esmagar a cabeça de Satanás. E eu profetizo e eu encerro dizendo: Deus está revestindo mulheres aqui. E se você precisa desse revestimento espiritual, e sabe o que Abimeleque já fez na casa do A, na casa do B, na casa do C, levante sua mão assim, ó. Diz o Senhor: vem marchando do teu lugar até aqui à frente, com essa pedra e com essa unção, porque Deus está revestindo mulheres.